Fala, galera. Vamos dar início aqui a um vídeo. Quero trazer aqui para vocês alguns contextos de algumas operações que eu peguei tanto semana passada como hoje também, segunda-feira. Trazer aqui alguns contextos, explicar um pouco do racional de cada operação aqui. Tentar trazer aqui 3 operações aqui diferentes, de ativos diferentes. E eu quero começar aqui pela B3, no ativo mini índice, que nós estamos no gráfico de 5 minutos. E primeiro, o que nós conseguimos ver aqui é o flow do mercado, né? O movimento do mercado, tendência está de queda, né? Isso é uma coisa nítida. E sempre nós buscar o contexto de vendas é mais vantajoso, mas isso não significa que nós temos que só focar em vender. Se aparecer boas oportunidades de entrar na movimentação de compra, nós também temos que estar ativos a pegar também. Então, não podemos ficar enviesados só numa movimentação. Se configurar, nós temos que pegar. Então, aqui eu quero estar trazendo aqui um racional de uma compra que eu fiz nessa movimentação. Você percebe que o preço vem nessa movimentação de baixa, perdendo fundos, né? Sempre que o preço está perdendo fundos, ele está dando continuidade na movimentação, né? Pode ver que o preço faz aqui, ó. 1, 2, 3, quebra para baixo, perde o fundo. Então, ele mostra que o preço tende a continuar essa movimentação de queda. Porém, nessa movimentação de queda que o preço faz, nessa movimentação aqui de baixa que o preço faz, ele não consegue retornar, ele sobe um pouco, mas ele não consegue quebrar para baixo. Ele não consegue quebrar para baixo. Então, aqui ele mostra que a oferta, essa movimentação de queda aqui dentro desse range, que é dentro desse fundo, dentro desse topo aqui, perdeu o interesse. E tu conseguindo enxergar isso, é uma coisa que pode te ajudar a contextualizar suas operações. Aqui no caso, nós conseguimos identificar que antes o preço vinha caindo, uma movimentação forte de queda. E aqui ele começa a mostrar, dentro dessa região, que essa movimentação de queda não está mais tão interessante. Isso nós conseguimos ver aqui agora. Pode pegar aqui pegar uma ferramenta para ajudar. Essa movimentação de alta aqui, ó, é uma movimentação de demanda, que o preço sobe. Aqui a demanda ainda não aparece, a força da demanda ainda não aparece. Isso ainda sobe muito relutante, fazendo candles muito pequenos, mostrando realmente a relutância em subir. Até parece que o preço só vai corrigir para continuar a cair, quebrando fundo, que era esse fundo aqui que ele tinha que quebrar. Mas não é isso que acontece. Quando o preço faz essa situação, que o preço sobe aqui nesse movimentozinho fraco, sem relutância, ele vem corrigir e ele não consegue quebrar o fundo lá embaixo, e ele já dá esse movimento de alta, quebrando esse topozinho aqui, ó, ele mostra que a demanda está entrando, que a demanda está começando a mostrar a sua cara. Então, você consegue ver isso também contextualizando aqui a força do preço, né? Antes o preço vinha subindo fraco. Esse movimento aqui subiu fraco. Já nesse movimento aqui, ó, olha a força da demanda aparecendo aqui, ó, desses movimentos, desses 3 candles positivos aqui, fortes. Esses 3 candles que geram ineficiência no preço, ó. Esse pavio não se encontra com esse pavio. É uma coisa que esse pavio não se encontra com esse pavio. Ele vem deixando ineficiências no preço. Logo, ele deixando essas ineficiências, ele mostra participação institucional na movimentação de alta.
E esse movimento também de alta quebra topo significativo aqui, ó. Ele faz meio que um choque nessa movimentação, mostra interesse em níveis de preços mais altos. Quando o preço retorna nessa movimentação de queda aqui, ó, essa correção dessa movimentação de queda, você percebe que essa movimentação de queda também não consegue quebrar esse fundo que foi deixado por aquela movimentação forte de alta. Então aqui acontece que um nível de suporte. O preço vem criando aqui, ó, andando lateralizado aqui, ó, dentro dessa região. Ele vem andando lateral dentro dessa região. Logo você observando isso, que o preço está andando lateral, você já pode ficar atento, porque logo ele vai configurar uma possível oportunidade para você participar da movimentação. E é o que ele faz aqui. Se nós refinar esse estudo no gráfico de 1 minuto, nós conseguimos ver melhor. Nós vemos aqui no gráfico de 1 minuto, nós vemos esse contexto mais elaborado aqui, ó. Que é essa mesma região, no minuto, que é aquele fundo, né? Que tu pode ver que ele é bem mais expressivo, a demanda aparece com bem mais força, ó. A demanda aparece com força aqui, ó, mostra interesse em níveis de preços mais altos. Quando o preço faz esse movimento corretivo aqui de queda, sem muita intenção, e logo quando o preço chega nessa região, ele começa a ficar lateral, começa a andar lateralizado. Você percebe que o preço começa a andar lateralizado aqui nessa região. Aqui nós temos uma coisa a nós observar, que dentro dessa lateralização, o preço anda mais na região da resistência dessa lateralização do que na região de suporte. O preço bate mais na região de resistência do que na região de suporte, ó. Pode ver que essa região aqui do suporte, ela praticamente não pega na região do suporte. Isso mostra para nós outro contexto para nós pegar uma compra, né? Porque a oferta mostrou sua cara aqui nessa região e aqui ela vai começar a mostrar também. Então, ela pegar a favor desse movimento é mais vantajoso. E aqui ela mostra que a pressão da demanda aqui, ó, tá maior, tá alta. A pressão da demanda tá forte, que não tá deixando nenhum preço bater no nível de suporte aqui nessa região. Logo, o preço fazendo o que ele fez aqui, que é ele vindo aqui e capturando esse nível de suporte, porque quando o preço está lateral, aqui em cima desse estopo nivelado, enche de liquidez, porque o varejo vai estar querendo vender aqui. E aqui nesse nível aqui desses fundos aqui, desse suporte, enche de liquidez, porque o varejo está comprando aqui. Logo eles estão colocando os stop aqui atrás dessas regiões. Quem está comprando está colocando stop aqui atrás do suporte, e quem está vendendo está colocando o stop aqui atrás da resistência. Então, logo essas regiões são regiões bastante importantes de pontos de negociação, enche de negociações aqui do varejo, comprando no nível de suporte e vendendo no nível de resistência. Logo quando o preço sente aqui essa região, quando ele abre aqui no outro dia, ele fecha aqui no outro dia ele abre essa região aqui já de alta, já capturando os stops de quem estava vendido. Tu pode ver essa movimentação de queda aqui, ó, é uma movimentação manipulada só para capturar quem estava comprando no fundo, porque o contexto todo é sobre essa compra aqui, ó, sobre esse nível de demanda aqui que entrou forte. Então o preço, fazendo isso, ele está capturando bem mais liquidez que só nesse fundo. Ele nivelou mais fundos aqui, ó, ele criou um nível de suporte, criou mais liquidez para ele capturar. E logo quando o preço vem aqui, visita aqui embaixo desse nível de suporte, você vê que ele capturou a liquidez e já mostrou a demanda entrando de novo
nessa movimentação aqui de alta. Ok, tu consegue ver a demanda entrando aqui nessa movimentação de alta, porque ela faz uma coisa importante, que para quem opera o método Smart Money Concepts, que é o método que eu utilizo nas minhas operações, sabe? Ele faz o choque. Nesse momento aqui, ele faz o choque. Choque da análise SMC. Deixa eu só. Aqui ele faz o choque. O que é o choque? O choque é quando ele deixa um topo válido, que é esse topinho aqui, ó. Deixa um topo válido e depois volta quebrando o topo no movimento tensional para cima. Que é esse movimento aqui, ó. E logo, essa configuração desse choque, nessa posição que ele se encontra capturando liquidez de suporte, capturando liquidez desse BSL, desse SSL aqui, que é um choque muito grande, quebra topo aqui, movimento forte de alta, isso aqui nos dá um contexto muito forte de compra, porque nos mostra que o preço está capturando liquidez de quem estava comprando aqui antecipadamente, capturando liquidez de quem estava comprando nesse suporte, quem comprou aqui também por causa desse fundo, nesse movimento aqui desse choque, está capturando essa liquidez, depois voltou, fez o choque, e aqui nós temos exatamente o ponto de entrada, que é um Fair Value Block, que é uma zona de demanda, é um order block de demanda, que é um candle vermelho, não sei se vocês conseguem ver, é esse candle vermelho aqui, ó, sozinho nessa movimentação de alta que quebra esse choque, que faz o choque. Olha onde o preço busca certinho aqui nele, ó. O preço busca certinho nele. E aqui é onde nós nos posicionamos, né? Nossa ordem compradora pode entrar aqui uns 50% dele, no meio dele ali mesmo. Coloca o stopzinho ali atrás do fundo do choque, um stop de 150, um stop aceitável, para surfar um movimento, pelo menos aqui no até esse topo aqui, essa região de topo. É o movimento que pagou 880 pontos. Se quiser segurar um pouco mais essa operação, você pode segurar até esse outro topo aqui de cima. Outra região de alvo. O primeiro alvo é esse topo. Mas tu pode levar até lá no topo lá de cima, se tu vê que ele está subindo com tensionalidade, que é o que fez, o preço foi embora. Nessa movimentação, tudo isso por conta desse contexto. Esse contexto forte. Mais de 1.300 pontos. Para quem opera esse ativo, sabe que é uma movimentação muito grande. Essa movimentação, tudo por conta desse contexto. Tudo porque você viu a perda da oferta nessa movimentação de queda e a entrada da demanda, capturando liquidez, fazendo uma confirmação, que é o choque. Você participou desse movimento explosivo lá para cima, sem passar nenhum calor. Você observa que você não passou nenhum calor, o preço em nenhum momento te deu calor nessa operação. Em nenhum momento o preço chegou a ficar negativo nessa operação que você entrou. Porque você soube executar a operação no time certo, dentro de todo um contexto. Você pegou aqui e entrou certinho na região de entrada. Para surfar essa movimentação de altas, o preço não passou nenhum calor aqui em você. Então, essa foi uma entrada que eu peguei. Não surfei essa movimentação toda, eu saí aqui no primeiro alvo, que foi esse topo aqui. Saí um pouco mais para trás ainda, saí com 700 e poucos pontos. Já uma pontuação bacana para quem opera esse ativo sabe. Movimento explosivo lá para cima, com a ajuda da notícia, impulsionou também. E é isso. E aqui eu quero trazer outro contexto para vocês, de uma venda que ocorreu no mesmo dia, e aqui eu trago um contexto muito elaborado aqui, muito explicativo também sobre essa outra operação, que é o que? Aqui em cima dessa região,
aqui em cima dessa região é um topo, isso aqui é um topo, isso aqui é um topo, mas ele não é um topo válido. Por quê? Ele não quebra um fundo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Com o topo para ser válido. Deixa eu só subir o tempo gráfico de novo para estar conseguindo mostrar para vocês. Vamos voltar lá para 5 minutos. E aqui, ó, eu trago para vocês de novo. Lembra que eu falei no início do vídeo que o topo para ser válido, ele tem que quebrar um fundo? Ó, um exemplo aqui. Aqui, ó. O preço faz esse topo aqui, ó. Esse topo aqui, ele é válido. Ele quebrou esse fundo. Nesse movimento de baixo aqui, ó. Ele quebra esse fundo. Já esse topo aqui agora, ele não é válido porque ele não quebra esse fundo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse topo aqui de cima, ele é válido. Esse topo dessa linha aqui que está agora a seta apontando para ele, que eu estou mexendo. Ele é válido porque ele quebra esse fundo. Agora, esse topo aqui que ele deixou, ele não é válido porque ele não quebra esse fundo. Logo, quando o preço vem capturando a liquidez desse topo, que não está válido, é um topo expressivo, vale a pena observar ele? Vale. Logo, quando o preço vem capturar essa liquidez, ele até faz uma confirmação aqui, ó. Após a captura dessa liquidez, dessa movimentação de alta, dessa compra que nós pegou lá atrás, ele captura esse topo e aqui ele faz, nessa movimentação, ele faz uma confirmação bem onde a seta está apontando. Ó. Nós olhar lá no minuto, ele dá uma confirmação no minuto. Ó, essa movimentação aqui, ó. Aquele mesmo topo que não está validado, porque ele não quebra nenhum fundo. Aqui ele faz um choque, ó. Após a captura, ó, onde a seta estava apontando. Aqui ele faz um choque, quebra um fundo. Essa movimentação de baixo, ele quebra esse fundo, fez um choque, voltou para o teste, ó. Volta para o teste aqui. Volta para o teste aqui, até cai um pouquinho, mas logo o preço sobe. Então, mostra que esse choque foi uma indução. Foi indução ao erro. Esse choque aqui, ele não foi um choque válido. Foi um fake choque. Foi uma indução a erro. Por quê? Porque ele está em posição dessa captura desse topo, que ele não é válido. E olha o que o preço faz. A partir do momento que ele captura, vamos voltar lá nos 5 minutos. Quero mostrar detalhadamente que isso aqui foi bastante interessante. Eu vejo bastante gente caindo nessas indução, porque as pessoas marcam qualquer região de topo, qualquer região de fundo, sendo que não é qualquer fundo que é um fundo verdadeiro e não é qualquer topo que é um topo verdadeiro. No caso, esse choque aqui, que é aquele choque de indução que eu falei, está em posição de captura desse topo. E esse topo aqui ele não é um topo verdadeiro porque ele não quebra esse fundo. Logo, esse fundo aqui, esse topo aqui de cima já é verdadeiro, porque ele quebra esse fundo. Então, quando o preço chega aqui nesse movimento de alta, que ele captura aquele fake shock que gerou aqui por causa desse topo falso, que ela pega a indução aqui de quem está vendendo nele, o preço sobe e captura o topo verdadeiro, que é esse topo marcado aqui, mais expressivo. Ó, eu vou apontar a seta para lá, e aí nós refina num minuto de novo, para nós ver o que o preço faz após a captura do topo válido. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para dar um contexto legal nas operações de vocês. Eu ainda tô, tipo assim, não sou um professor, nem nada, só tô querendo gravar aqui para vocês mesmo, uma visão minha e tal. Então, às vezes eu erro na fala, eu não tenho o costume de gravar, então peço paciência aí para vocês. E é isso. Então, o que o preço faz aqui, ó? Após a captura daquele topo válido, que é esse topo válido aqui, né? Que é aquele que nós observou. Esse aqui é o topo de baixo, que é o topo falso. Esse topo aqui de baixo é o topo falso, que faz este choque aqui, que é um fake choque, após a captura do topo falso. Tá vendo? Ele faz um choque para induzir quem está operando desinformadamente vender aqui nesse teste e o preço
sobe, captura quem vendeu naquele falso choque. Logo, quando o preço entra na posição de captura de liquidez desse topo verdadeiro, que é esse movimento aqui de alta, você observa, ele faz outra confirmação aqui, ó, outro choque. E esse choque, sim, está em posição de captura de liquidez, que é o que? Ele quebra aqui um fundo, ó, ele quebra um fundozinho aqui, ó, considero isso como fundo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui melhor aqui para vocês verem. Ó, ele quebra esse fundo, nessa movimentação de baixa, e aqui ele volta para o teste, ó, exatamente aqui que você monta o trade, após a captura de um topo válido, exatamente aqui que você monta o trade, ó, tem um ponto de entrada aqui que é um Fair Value Block, vou até marcar ele aqui para ficar mais contextualizado ainda. Opa, peguei a ferramenta aqui, ó, esse candlezinho aqui meio que um doji, mas ele é um doji positivo, então ele pode ser considerado como um order block. Topzinho fica aqui atrás da região, stop curtinho, só 90 pontos, para surfar um movimento de queda. Pode pegar até aqui nessa primeira região de demanda, ó. Essa primeira região de demanda, que é essa região toda aqui de order block. Ela é uma região de demanda, já pode ser utilizado como alvo. Para tu pegar esse trade aqui, um trade rápido. E tu operando dessa maneira, ó, tu pode ver que seu ponto de execução fica exato. Porque tu entra no order block certo, tu tá capturando uma região de liquidez certa. Então, esses dois trades foi o que ocorreram no mesmo dia. Porém, esse de venda eu não peguei. Só peguei o primeiro de compra. Esse aqui também foi um trade que pagou um risco retorno de mais de 5-1, com um stop de 90 pontos para tu buscar um alvo de 520 pontos. Então, significa esse risco retorno de 5-1, que se tu arriscar 100, tu ganha 500. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o contexto dessas operações. E se ficar alguma dúvida, vocês podem estar me chamando aí. Alguma dúvida, quiser também entender mais sobre Smart Money, sobre o ICT, técnicas avançadas do institucional, só dá um alô aí. Tamo junto, obrigado e tchau, tchau.